Muito bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus. 23 de janeiro de 2026, graças a Deus por isso. Hoje, sexta-feira. Sexta-feira, nosso penúltimo dia da semana, iniciando aí o final de semana, como é bem cultural aqui para nós, graças a Deus por isso. Aqui em Uberlândia, céu nublado, mas o sol querendo nascer, coisa boa demais, 20 graus. Hoje parece que vai chover ou não vai chover, né? Vai chover menos ou não vai chover, mas ontem foi um dia, pelo menos para mim, muito precioso, aquela chuva boa demais. Graças a Deus por isso. Vamos iniciar o nosso tempo de oração aqui. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, o Rei do universo, que mesmo sendo Rei, Pai, nos permite, nos convida, nos autoriza a te chamar de Pai e a nos reconhecer filhos. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã de oração aqui com os meus irmãos. Obrigado porque estamos insistindo aqui na certeza de que somos ouvidos. E somos, Pai. É muito claro, é muito nítido. Então nós já te agradecemos. De antemão te agradecemos pelos encontros que já aconteceram e pelo encontro de hoje, porque nós somos ouvidos. O Senhor nos vê, o Senhor é o Deus que nos vê e nos ouve. Louvado seja o teu santo nome por isso. Obrigado, Pai, porque nós podemos aqui abrir o nosso coração e nos render aos teus pés, Senhor. Como a gente vai encontrar na tua palavra, quando Jesus estava aqui, essa compreensão humana, quando está diante do Senhor, de se lançar aos teus pés. Porque nada mais importa, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, nessa manhã de sexta-feira, junto com os meus irmãos, orando ao Senhor, eu quero te pedir, em nome de Jesus, ensina-nos a render aos teus pés, Pai. Ensina-nos, inspirados na tua palavra, em quem tu és, Deus, a ir alcançando esse lugar onde nada mais importa, Senhor. Nada importa, nada, absolutamente nada importa, Pai, a não ser estar diante de ti. Nada mais importa, Senhor. O valor de tudo que não é estar aos teus pés, ele é secundário, terciário, ele é, assim, insignificante, Senhor, perto do significado maior que é estar diante do Senhor e rendermos aos teus pés. Por isso, nessa manhã de sexta-feira, Pai, insistindo aqui há 23 dias desde que o ano começou, junto com os meus irmãos, no lugar de oração, Senhor. Hoje, isso está bem claro aqui, Deus, na medida em que eu vou orando junto com os meus colegas aqui, meus amigos. Senhor, ensina-nos, Pai. Ensina-nos mesmo, Deus, a ocupar esse lugar de rendição. O lugar, Senhor, que foi apresentado como a melhor parte, Pai. Senhor, tem tantas partes na nossa vida que nós nos ocupamos, Deus. Eu, pelo menos, há uma tendência em mim em me encantar com tantas outras partes, Senhor. Há uma tendência em mim que outras partes possam ser eleitas assim como boas, boas demais. Senhor, não existe outra parte tão sublime como essa de que está diante do Senhor. E essa não nos será tirada. Esse lugar, Senhor, então ensina-nos, Pai, a valorizar, a apreciar, a priorizar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e a encontrar refúgio, ô Espírito Santo de Deus. Essa manhã de sexta-feira eu oro por refúgio. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Senhor, como nós precisamos nos sentir seguros, amparados, amados, afirmados por Ti. E o Senhor, sabendo disso, se coloca na Tua palavra como refúgio. Pai, nessa manhã de sexta-feira, eu oro pelos meus irmãos e pela minha vida, pedindo humildemente, ensina-nos, ensina-nos
a ocupar esse refúgio, Senhor. A olhar para o final do mês, para os desafios que nós estamos enfrentando, para aquilo que nós precisamos e não temos, a olhar, Senhor, para as nossas dores, para as nossas crises e encontrar no Senhor refúgio, aquele lugar seguro, aquecido, aquele lugar que é cheio, ele é completo, ele é suficiente para nós. Ô Espírito Santo de Deus, essa é a minha oração com os meus irmãos essa manhã, Pai. Refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, Senhor. Ensina-nos então a experimentar isso que o salmista nos apresenta. Nós queremos isso, Senhor, e por isso insistimos aqui. Também, Senhor, junto com todos essas expressões de desejo do nosso coração diante de quem Tu és, nós reconhecemos que não sabemos orar como convém e pedimos humildemente, vem sobre nós, Senhor. E mais uma vez, ensina-nos no tempo que teremos daqui para frente a orar como convém. E pela fé nós te agradecemos, Pai. Somos gratos a Ti pela fé, Pai. Por tudo que o Senhor vai fazer e falar nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, amados pastorzão. Amém. irmãos. Amém, amém. Vamos começar nessa manhã. Deixa eu pegar aqui. Muito bom dia, meu amigo Jefferson. Não sei como é que tá aí, meu caro, se você consegue orar. Se você conseguir, por gentileza, libere seu microfone, Jefferson. Bom dia. Dia. Ótimo, vamos lá. Tem um versículo, né, muito tradicional, ou pelo menos acho que grande parte de nós conhecemos, no Antigo Testamento, Oséias 6,3, né? O profeta vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Né? Esse é um dos princípios práticos necessários nas nossas vidas. Indispensável, ouso dizer, fundamental, porque nós vamos sendo duelados por tantas coisas no dia a dia, né? Nós vamos conhecendo muitas nossas faltas, ou aquilo que nós não temos, conhecemos as nossas dores, vamos conhecendo aí, né? Aquilo que é a realidade, mas nos cabe conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Tem um mistério aí, né? Irmãos, tem um mistério nisso, né? Então, vamos lá, meu querido, com você, vamos orar nesse sentido, tá bom? Por favor. Pai, tua palavra diz que essa é a vida eterna, que conheçamos a ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus, a quem tu enviaste. Então, Senhor, nessa manhã de sexta-feira, peço ao Senhor que o Senhor se revele a nós e nos conduza nesse caminho do conhecimento ao Senhor. Eu li, Pai, em algum lugar aqui, o conhecimento de Deus é o único conhecimento. E é isso mesmo. O Senhor é tudo que importa. A realidade espiritual é a única realidade. O teu conhecimento é o único conhecimento. Tudo que nos cerca, Pai, tudo que nos acontece, toda essa realidade, toda essa dimensão tem um único propósito, que te conheçamos a Ti, o Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus, que nos foi enviado. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos, para que nós possamos entender e aprender na nossa jornada de que tudo, Pai, que nos acontece aponta para Ti, para que nós possamos entender, compreender e não desperdiçar as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. Ajuda-nos, Pai, a Te perceber. Aumenta a nossa sensibilidade à Tua presença, à Tua voz. Revela-te, Pai.
Revela-te, Jesus, a nós. Nós somos pequenos, Pai, frágeis e debilitados. Nós precisamos de Ti. Ajuda-nos nessa caminhada a Te ver, cada dia mais e mais. Que essa luz brilhe, Pai, ela vá aumentando, como diz a Tua palavra, até que se torne manhã perfeita. Nós possamos contemplar a Ti da mesma maneira como o Senhor nos contempla. Ajuda-nos e nos dá paciência nessa jornada, para que a gente não desista, não esmoreça, não retroceda e nem fique pelo caminho. Nos ajuda e derrama sobre nós essa graça, para que ninguém fique para trás e todos possamos, Pai, alcançar o pleno conhecimento de quem Tu és, para que nós possamos entender e compreender a razão pela qual o Senhor nos criou. Ajuda-nos nisso, nessa manhã, cada um, para nossa alegria, para o nosso gozo, para o nosso contentamento e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, Jefferson. Jefferson. Amém, meu caro. Obrigado, Jefferson. Meu amigo Frank, bom dia. Eu não sei como é que tá aí, se você consegue. Então, Mister Frank, se você conseguir, por gentileza, libere seu microfone aí para a gente poder ter uma palavra de oração com você. Frank, eu acho que não. Tudo bem, tranquilo. Augusto, meu querido Augusto Bonde, bom dia. Como é que tá o som aí, Bonde? Tá tranquilo? Aqui para mim tá perfeito, límpido. Ótimo, graças a Deus. Ótimo, ótimo. Bom, vamos orar com você então nessa manhã. Você sabe que eu tava assim elencando aqui os princípios, né, para a gente poder orar. E aí eu me lembrei, tranquilo, Frank, fique em paz. Eu entendo, fique em paz. É, eu lembrei de uma aula, rapaz. Eu sempre lembro, eu tenho uns flashes de memória bom assim. Eu devia ter, sei lá, uns 12, 13 anos de idade, né? E a vossa pessoa era professor na escola dominical dos adolescentes, né? E você chegou lá um dia e escreveu identidade no quadro. Falou, hoje nós vamos falar sobre identidade, né? Claro, do seu jeito sistemático, né, e tudo, centrado, né? Você deu uma aula de identidade e eu me lembro disso, né? E a partir disso, na verdade, dessa pequena memória, mas para além dela, né, nós vamos orar agora, Bonde, a respeito disso. Um dos grandes desafios, meus irmãos, preste atenção nisso aqui, e o Bonde vai nos conduzir nessa oração. Quando o assunto é o reino de Deus e as nossas vidas, né, é como depois da queda nós precisamos ser ensinados a ser novamente. Ser o que nós fomos feitos ou que nós fomos criados para ser, né? Como nós somos desafiados por tantas circunstâncias ao nosso redor, nos iludimos tanto, né, com tantas coisas ao nosso redor, nos deixamos ser conduzidos por tantas questões que nos distanciam de ser, né? Como diz aquela canção, deixo de simplesmente crer e ser, né? Então, meu caro Bond, vamos orar por esse senso de identidade centrado na pessoa de Deus, né? Não naquilo que a gente faz ou deixa de fazer, né? Não a partir daquilo que muitas vezes o nosso contexto insiste em dizer ou em traduzir para nós, né? E a partir da nossa história a gente vai ficando bem frágil e vulnerável a isso. Mas assim como a gente orou agora para que nós possamos aprender e seguir em conhecendo a Deus, né, e prosseguir em conhecê-lo, para que Deus nos ajude a aprender a ser o que Ele nos criou para ser, né, a ser e ter essa identidade centrada nele, e aí haja o que houver, custe o que custar, aconteça o que acontecer, esse lugar vai ficar preservado, né? Vamos lá, Bonde, com você. Amém, pastor Saulo, porque o pessoal tem boas memórias de mim, porque eu era bem difícil, viu? Eu era um camarada ali, legalista, muito legalista. E graças a Deus, o que
como a Bíblia diz, né? Quer trazer à memória aquilo que dá esperança. Então, Graças a Deus, Bonde. É isso aí. graças a Pronto. Deus. É Vamos isso lá. aí. Sim, ó Pai, te bendizemos nesta manhã, Pai, nosso papaizinho, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor nos quis assim, nos fez assim, nos escolheu como filhos antes da fundação do mundo. E nesse tempo que chamamos de hoje, chamamos de nossa vida aqui, neste mundo, o Senhor nos colocou como filhos, nos alcançou. Oh, que bênção é isso! E o Senhor nos dá essa identidade de filhos. E um filho é aquele que ama o pai, é aquele que ouve o pai, obedece o pai. Esse é filho, aquele que gosta de ficar com o pai, de tirar tempo com o pai, de ouvir a voz do pai. Como é bom ouvir a tua voz. Como é bom, ó Deus, saber que o Senhor está do nosso lado. Aquele pai amoroso, o pai que cuida, o pai que corrige, que como temos orado aí, nós não somos perfeitos, pai. Só perfeito é o Senhor, mas o Senhor nos ama, o Senhor nos recebe, o Senhor nos salvou através de Jesus, o nosso irmão mais velho. E a identidade de Jesus é impressa em nós, e nós precisamos, ó Deus, dia a dia refletir essa identidade, viver essa identidade, mostrar como é bom, ó Pai, sabermos que temos um Pai, temos uma família, a família da fé, a família que é do Senhor. Como é bom sabermos que dia após dia o Senhor está presente, é a tua presença que nos basta. Como o pastor Saulo orou mesmo, é o Senhor, é a tua presença, é isso que nos basta. Não são os valores do mundo, as, a- as atrações do mundo, como muitas, são muitas, mas a melhor é estar aos teus pés, ó Pai, é ouvir do Senhor, ser ensinado, ó Deus, pelo Senhor. Muito obrigado por isso. Sabemos que essa nossa identidade é formada pelo Senhor mesmo. E nós queremos, ó Pai, cada um de nós que está aqui, aqueles que vão ouvir depois, queremos, ó Pai, queremos essa identidade de filhos, essa identidade de estarmos juntos com o Senhor, fazendo a obra que Jesus tem feito ao longo do tempo neste mundo. Isso é maravilhoso. Então, ó Deus, nós já te agradecemos como nosso Pai, nosso papaizinho, nos dando dia após dia a, a graça, a beleza de viver com o Senhor. Viver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, independente das situações desse mundo. Ajuda-nos nisso. Fortalece, ó Deus, dia a dia a nossa fé, para que a nossa caminhada seja uma caminhada que glorifique o Senhor como Deus eterno, como Pai amoroso, como aquele que nos guarda e nos sustenta dia a dia. Muito obrigado por isso. Te bendizemos, te adoramos, nos rendemos a Ti, ó Pai. Oramos no nome santo de Jesus, nosso irmão mais velho, nosso querido Salvador. Amém. Amém. Amém, Bonde. Obrigado, irmão. Amém, amém. Olá, Hércio, bom dia. Tá me ouvindo bem aí? Falhou aqui, mas deu certo. Falhou, deu certo? Tá me ouvindo agora? Falhou, agora Tá deu ouvindo? certo. É, beleza. Vamos lá.
Nesse mesmo rumo, né, Laércio, oramos para que Deus nos ensine a conhecer Ele, nos ensine a ser, né? E naturalmente no reino de Deus, nós vamos descobrindo que nós temos um propósito de existir, né? Curiosamente, ontem eu tava dando aula aqui para MF, né? MF é a Escola Missionária de Férias que tem aqui na Jocum, né? Janeiro e julho, e é a garotada, digamos assim, né? Do meu filho que tem 11 anos até gente de 19, 20 anos, e tá bem cheio esse janeiro, assim, muita gente. Eu fui dar aula de chamada e vocação para eles, né? Numa linguagem que eles acessem naturalmente. E foi muito interessante falar para eles e ao mesmo tempo falar para mim mesmo, ao mesmo tempo resgatar minha própria história. Fui contar um pouco da minha adolescência, como é que as coisas foram acontecendo e tudo mais, né? E como nós precisamos, preste atenção nisso aqui, irmãos, como nós precisamos aprender o que fazer. A gente orou sobre conhecer, a gente orou sobre ser, e agora o que que a gente vai fazer com a vida? O que que a gente faz com aquilo que Deus nos deu? Como e o que e como nós nos orientamos nessa terra, né? Isso vai estar muito presente na palavra de Deus para nós. Nós não padecemos de falta de entendimento disso, né? Nós vamos padecer por desobediência, por resistir a isso, né? Por viver uma realidade ou fazer escolhas em si mesmadas. A gente tem falado muito isso, irmãos. Eu vou insistir com esse grupo aqui de irmãos, né? Que é um grupo que tem, de certa forma, procurado já numa sexta-feira de manhã a buscar o Senhor, né? Sua vida, o seu emprego, seus recursos financeiros não são teus, não são seus. Tudo veio de Deus e tem um propósito. Se você não estiver disponível para descobrir o propósito, você está sim vivendo uma realidade de vida em si mesmada. Você é o fim de todas as coisas. Nessa perspectiva. No reino de Deus, você é o meio. O fim não é você, não é o seu conforto, não é futuro, né? O fim não é isso. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. O que que você está fazendo com a sua vida? O que que você está fazendo com a sua vida? É nesse sentido, Laércio, que nós vamos orar com você. Uma oração bem desafiadora, mas necessária. Dizendo, Senhor, nos ensina a entender essa causa que nos cabe. Nos ensina a fazer o que tem que ser feito. Nos ensina a fazer o Senhor conhecido. Nos ensina a ter isso como prioridade, não como elemento religioso secundário, não como algo de domingo. E domingo, quando eu estou disponível. Ontem eu vi, você estava na aula ontem, né, da Laiana, minha amiga, gente finíssima também, o que Deus faz lá em Campinas com ela, né, na verdade, ali naquela região, algo muito precioso. Mas ela falou uma coisa no início que eu fiquei muito reflexivo como pastor. Preste atenção nisso aqui, irmãos, antes do Laércio orar, né? Ela trabalha com aconselhamento, enfim, uma pessoa muito atuante na área, né, da igreja local e tudo. Ela falando, né, do campo eclesiástico, eu tenho lido muito sobre isso aqui, e aí ouvir ela, né, foi um gozo na alma. Mas ela dizendo que depois da pandemia, você sabe um dos efeitos da pandemia? Eu não tinha conseguido dar nome para isso ainda, e ontem eu aprendi a dar nome para isso. Nós temos um efeito colateral da pandemia que é desgraçado. A pandemia, ela nos iludiu de que a gente não precisa de igreja ou ir presencialmente, ou vai quando dá. A pandemia, com a expressão online, da mesma forma como foi muito abençoador entender o recurso online aqui, né? As ferramentas, a tecnologia, ela também fez um desserviço enorme, porque ela nos iludiu de que igreja é um detalhe. Claro, porque a primeira coisa que a gente fez foi fechar a igreja para casa, fruto de todas as políticas públicas que a gente tinha. A pandemia passou e a gente segue, ou grande parte das pessoas seguem com esse princípio. Irmãos, que desserviço para nós. Então, Laércio, a partir de tudo isso, todos esses pontos, vamos orar para que Deus nos ajude a fazer o que tem que ser feito
e assumir a nossa responsabilidade no reino. Vamos lá. Amém, Senhor Jesus. Cada dia tem ficado mais sério o nosso tempo de vida aqui. As coisas a gente aproveita, a gente come, viaja, faz as coisas, ó Deus, mas a primeira responsabilidade da nossa vida é o nosso compromisso com o Senhor. Como o pastor Saulinho gosta muito de citar, a gente não veio aqui, não está aqui só para comer e cagar, não. Existe algo do céu determinado nas nossas vidas, tanto que nos alcançou um dia e hoje a gente está aqui. Isso não pode jamais deixar ser colocado, assim, se colocar isso de lado, porque a gente não sabe o que vai ser da nossa vida até na hora do almoço, se a gente vai estar aqui amanhã, quanto tempo de vida eu tenho. Eu tenho preocupado muito com a minha vida e tenho pedido ao Senhor que o Senhor me ajude, me coloque onde o Senhor quer ainda me usar aqui nessa vida. E a gente ser útil, né? A gente ser bastante utilizado pelo Espírito Santo do Senhor e não para as coisas corriqueiras dessa vida, como tem sido falado também. Então, Senhor Jesus, eu peço ao Senhor muita misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas. E esse fogo que tinha em muitos corações, que hoje a gente vê, às vezes nem aceso mais, mas a gente tem esperança, Pai, para que muitos, ó Deus, numa pequena brasinha ali, um sopro de fé, possa reacender essa vontade, essa disponibilidade do coração de agradecimento, de gratidão ao Senhor pela salvação que nós temos em Ti, de tomarmos os nossos lugares que o Senhor quer. Estar disponíveis, sim, Senhor, completamente, toda hora, todo instante, como foi falado pela Rio ontem, num ponto de ônibus, qualquer situação, a gente ser sal, ser luz, aconselhar, a olhar para o nosso próximo. Eu estava orando um dia aqui, chamando as irmãs. Parece que a gente entra aqui dentro da igreja, de manhã, numa escola dominical, e vê todas as pessoas, todo lado que a gente olha, tem alguém que tem um problema que está sendo resolvido, que está passando, a começar da gente. E isso limita a gente parece que fica com receio por causa de um problema aqui, do outro ali, meu Deus. Isso tem que ser quebrado dentro de nós. Nós somos instrumentos do Senhor, Pai. Nós somos membros desse corpo. Nós precisamos, ó Deus, estar ligado uns aos outros, ó Pai, e prestando atenção no que o Senhor quer ainda. Se a gente está vivo, é porque ainda o Senhor tem propósito. E o eis-me aqui, Senhor, eis-nos aqui, nos ajuda. E faça, continue, termine a tua boa obra em nós, porque longe, eu não quero jamais um dia encontrar com o Senhor e ouvir do Senhor que eu neguei o Senhor de não ter obedecido o Senhor naquilo que o Senhor tinha como propósito para minha vida. E as pessoas estão aí para ser ajudadas, para ser orientadas e principalmente para realmente ouvir as boas novas do céu. Então nos ajuda, Pai. E em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém, Amém. amém. Laércio, Amém. obrigado. Amém. Amém, irmãos. Vamos ter um momento de intercessão pelo Brasil. Vamos investir um minuto aqui de orações que possam clamar ao Senhor pela nossa nação. E dentre os motivos que você pode orar hoje, né, tem um especial que ontem me fez, vamos colocar assim, ontem eu tive vergonha de ser brasileiro, irmãos. Assim, apesar de como eu tenho orado aqui e continuarei orando, agradecendo a Deus, entendendo que Ele me colocou aqui, não tem erro nenhum, não queria ter nascido em outro lugar, não quero ir embora daqui para ter vida sossegada, ganhar dinheiro, nada
essas coisas inúteis aí, mas ontem, acompanhando noticiários como eu acompanho de forma mais precisa, e diferentes canais de notícia, naturalmente, para não ficar enviesado, né? Nem para um lado, nem para o outro. Mas ontem, inclusive, eu fiquei com vergonha até do meu sogro ontem, né? Na verdade, sim. Eu acho que o meu sogro, se ele estiver acompanhando o que está acontecendo aí, e hoje nós vamos orar pela justiça brasileira, né? Ele deve ter sentido vergonha de ser juiz ou de ser magistrado, né? O que está acontecendo na Suprema Corte do Brasil, e eu não estou nem falando de fatos passados, é fato novo. Se você talvez não acompanhe, você acompanha. Assim, é algo. E aí você vai ouvindo pessoas até assim ponderadas, equilibradas, né, jornalistas, enfim, falando isso não tem registro na história, né, do Brasil, da República, o que está acontecendo hoje. Assim, é um nível para dizer um mínimo, né, de falta de moral e moral para ser juiz, para julgar, né, a partir das escolhas que, em especial, um ministro, outro, mas tem um que está mais em evidência agora, tem feito, que é assim, é vergonhoso, irmãos. Chega a ser desanimador quando você vai ouvindo, vendo o que está acontecendo, fatos, situações, né? E aí, assim, ao mesmo tempo me vem a sensação nítida, bíblica, de que tudo vem à luz. Irmãos, tudo vem à luz. Tudo vem à luz. Tudo, né? Para crente, para não crente, né? Para quem vai na igreja, para quem não vai, quer dizer, o famoso ditado mentira tem perna curta é fato, né? Mas pensando em tudo isso, e aí você fala, nossa, Paulo, não sei o que você está falando, não, né? Vai, te sugiro depois acompanhar um pouco. Tem algo em evidência no noticiário, aí você vai entender melhor. Não vou nem gastar meu tempo te explicando o que que é isso. Não quero nem gastar meu tempo te explicando o que que é isso. Porque ontem, vendo as notícias, o meu espírito, ele se comoveu aqui dentro, né? Dizer, Senhor, assim, há muito tempo é só o Senhor, mas agora, assim, é literalmente só o Senhor mesmo, quando o assunto é a justiça no Brasil. E isso é sistêmico, né, irmãos? Quando eu digo sistêmico, talvez alguns aqui no nosso meio já viveram situações de muita injustiça, quando o assunto é a justiça institucionalizada. É um processo, é uma acusação, né? Tenho certeza, eu tenho certeza, ou tem gente que está vivendo agora, tendo que lidar com isso. O desgaste, quer dizer, é um negócio que não está isolado lá na ponta, não, no Supremo. Isso vai descendo, né? Irmãos, que tristeza para uma nação não ter um sistema judiciário que seja justo. Chega a ser irônico, né? Mas não é irônico, não é ironia, né? Nós precisamos coexistir, infelizmente, quando o assunto é Brasil, e aí agora eu não estou falando só de um fato isolado, desse gigantesco, mas de outros, quanta injustiça o quanto a justiça parcial, tendenciosa está no nosso país, né? Talvez só vai sentir isso quando bater na sua pele, mas assim, não deixa bater na sua pele para você sentir isso, não. Vai sentindo antes, no sentido de interceder, clamar ao Senhor, se posicionar e por aí vai. Então, irmãos, em especial se você está aqui, já passou por isso, ou está passando, eu sei que tem gente que está passando por situações bem complexas aí, processos, né? Vamos clamar, vamos orar ao Senhor, não para resolver nossa causa, tá, irmão? Acho que a gente já está maduro o suficiente para entender que essa oração não é para que o Senhor venha resolver o meu problema, a minha causa. Ainda que o desejo disso seja genuíno e legítimo, mas é clamar por um sistema, é pedir ao Senhor que tenha misericórdia do Brasil, é pedir ao Senhor para que Ele possa, é de chorar mesmo, Carmelita. É pedir ao Senhor, como brasileiros e cristãos. E claro, como a gente tem insistido aqui enquanto princípio prático dessa intercessão, a gente estica essa oração dizendo: Senhor, eis-nos aqui para ser a resposta também das nossas orações. Nós não vamos fazer só uma intercessão que finalize em si mesmo, a gente também se coloca disponível para que a gente também, como igreja, como instituição religiosa, enfim, seja justa no que faz, seja íntegra, né? Se ocupe também desse lugar
naquilo que nos cabe, tá bom? Então libere seu microfone se se você quiser. E se você não quiser, eu quero reiterar, irmão, isso aqui não é para encher linguiça, tá? Mesmo deitado na cama, mesmo talvez só balbuciando aí, ou talvez só no pensamento, mas foca a sua atenção agora, porque isso é sério, a gente não brinca aqui nesse momento. Nós não estamos simplesmente assim, né, mudando a dinâmica para a reunião de oração ficar animada. Deus me livre, irmão, ninguém precisa disso sexta-feira de manhã, ninguém precisa, eu não preciso. Então é um momento sério, é um momento da gente orar e clamar ao Senhor, porque assim nos foi ensinado na palavra dele. Então você pode liberar seu microfone ou com o microfone fechado, mas juntos só, nós somos aqui 44 pessoas, quer dizer, no mínimo 44 orações nós podemos levantar agora ao Senhor em prol do Brasil e colocando em especial a justiça, ou a justiça brasileira nesse sentido. Vamos orar. Senhor Amém, nosso Senhor. Deus, nosso Pai, Pai em nome amado, do Senhor Ah, Jesus, Deus, como começar a orar, minha Senhor, em Misericórdia nome de de semana, nós. Senhor, orar Nesse pela sua momento, em presença, de nome Pai. da tudo que vossa está sendo amor dito, de Senhor, Deus, Tantas e Jesus, tantas amanhã, questões meu que Deus, envolvem Senhor, as nos pessoas o lembrando, brasileiras. brasileiro, Claro, Senhor, Deus. justiça, Oportunidade, Senhor, Colocamos em para prática, esse Deus. É, Senhor, a dia, Oramos justiça pelo amor, poder do do homem. Evangelho. entendemos compreender, demônios querer a espirituais, fazer viver parte do Vamos autoridade, clamar ao reino, Senhor. da Pai, tem vida, faz misericórdia da justiça perfeito, esperando brasileira, em Senhor, nome com de a Jesus, tudo corrupção. justiça, clamado, Quanta Senhor, injustiça, o faz uma nome de índole, Senhor, Jesus, quanto estamos Jesus, aqui fazendo egoísmo, vontade de algo Senhor, realidade que que é nos quanta vida, insanidade, representa, forma tem quanta misericórdia, Deus, eu maldade, deveria nome de Senhor, em nome de Jesus, diante olha, das Jesus. Senhor, necessidades fortaleça aquele da que nossa busca vida com a pessoal, Brasileiro, da Senhor. da bandeira. nação, Jesus, olhando para o Essa misericórdia judiciário, grande Jesus, que Deus é para misericórdia, as vida, faz a instâncias, Deus, injustiça. olhando aqui para a a nossa justiça de primeira instância, palavra a levando de casos de irmãos e irmãs bênção, pela vida de senão de nossos maldição amigos, para a tanto nossa pessoas nação. Senhor, ofendidas, Tesouro, Em Deus, nome por santo de injustos, para Jesus, que Deus, misericórdia, Jesus, essas manifestar manifesta. graças tenho Deus, climáticas, peça políticas, seu justiça, povo venha, capacidade, Deus. Deus. A formado, justiça do céu, ó Obrigado, Deus. os Jesus. primeiros, possa levantar pessoas Retrata de mim, desempenhar as os suas nome primeiros, de possam Jesus. verdadeiramente Nome de a Jesus. Nada partir disso fazer a diferença nas ó nossas vem Deus, vidas, e Senhor. tenha alumbrando Meu misericórdia de um Deus, povo que sendo esteja misericórdia, matando, Quem serve totalmente muitos de anos, apaga misericórdia. e segundo a tua vontade. tudo eternamente. Ó Deus Jesus, todos anjo, aqueles Pai, tantos Deus que querido. estão Eternamente. ali, Senhor, para que eles sejam responsáveis. Oh, Em Deus. Todos nome de nós, Jesus, Senhor. Jesus. em nome de Amém. Jesus. Amém. 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 Amém, Senhor. Eis-nos aqui nessa manhã, agora no lugar de intercessores brasileiros que vivem no Brasil e que nesse momento intercedem agora, Pai. Intercedem pela nossa nação. Especificamente hoje, dentre tantos motivos que temos elencados aqui, orado, clamado ao Senhor, pedido, apresentado diante do Senhor, nós oramos pela justiça brasileira. Senhor, é algo vergonhoso. É um misto de sentimento, falando uma perspectiva humana, vergonha, indignação, fúria, raiva, absurdo. É absurdo, para dizer o mínimo, é insano, Senhor, o que está acontecendo nesse exato momento. E imaginar que a justiça real não vai alcançar isso, é mais ainda, porque é a grande probabilidade de que isso aconteça, de que tudo que estamos vendo nos noticiários sobre aquele suposto juiz da Suprema Corte passar ileso é muito grande. E toda a implicação que isso tem na nossa sociedade, Pai, na forma como Brasília existe, na forma como as outras instâncias vão existindo, é sistêmico, Pai, porque isso vai inspirando e repercutindo. É próprio que aqui na primeira instância, Senhor, o que acontece lá em cima tem uma reverberação. E tantos de nós aqui, Senhor, vamos estar submetidos em algumas circunstâncias, numa condição dessa, Pai. Teremos que enfrentar tribunais, teremos que enfrentar juízes, como irmãos nossos aqui estão enfrentando agora, Pai, processos e mais processos, e tendo que lidar, Senhor, com algo que é podre, com algo que é desvirtuoso, uma ausência total de virtude. Senhor, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia do judiciário brasileiro. E eu oro primeiro, Pai, pelos remanescentes, porque tem, é claro que tem, Senhor. Existem magistrados
que não têm essa posição, que devem se sentir tanto quanto ou mais um cidadão brasileiro de bem se sente quando vê isso e está numa condição de se posicionar contra. Eu oro por aqueles magistrados que conhecem o Senhor, para que eles sejam confrontados na sua posição de ser sal e luz. Temos inclusive um magistrado lá dentro dessa Suprema Corte, que até onde a gente entende e conhece, é pastor. Senhor, Senhor, que esse homem não durma. Eu te peço no sentido de estar provocado com tudo isso e ele entender qual é o meu papel. Nós oramos isso aqui, o que fazer, Senhor, que ele vá para o Senhor e pergunte o que fazer. O que fazer onde o Senhor me colocou. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos como igreja brasileira, no nosso lugar, insignificante até, mas no significado que é o Senhor, que é o teu nome. Em nome de Jesus. E ensina-nos a ter o Senhor como nossa justiça primeiro. O Senhor é o justo juiz, Pai. Ensina-nos a guardar toda a expressão daquilo que tangencia uma sentença, o desenrolar de alguma situação que está no judiciário, no Senhor, Deus. Isso. Ao mesmo tempo, ensina-nos, acabou, Senhor, acabou, o Senhor é nosso justo juiz. Então, a partir dessa intercessão, que ela também alcance esse princípio, Pai. E como igreja, como pastor de uma igreja, junto com outros pastores, meus amigos, e junto com os meus irmãos aqui, nós nos colocamos diante de Ti e te pedimos, Senhor, que possamos ser essa expressão de justiça naquilo que nos cabe, naquilo que é a nossa relevância na sociedade, naquilo que o Senhor tem confiado a nós, a ser essa expressão. Essa é a minha oração, Deus, pelo Brasil, agradecendo ao Senhor porque eu sou um brasileiro, porque eu nasci aqui. Obrigado, Senhor, pela minha nação, pela nação que eu posso chamar de minha, nesse sentido, Pai, junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados irmãos. Vamos lá, vamos para a meditação aqui nessa manhã. Evangelho de João, capítulo 15. Graças a Deus por isso. Hoje, versículo 23. Um versículo bem curtinho, mas que tem um garimpo precioso aqui para nós. Diz o seguinte: quem odeia a mim, disse Jesus, odeia também o meu Pai. Só até aqui. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Forte isso, né, irmãos? Forte a forma como Jesus, descendo aqui num aprofundamento, né, as implicações de permanecer nele, vai chegar num ponto agora de nos colocar aqui numa reflexão, uma compreensão, né, do que a gente ama e do que a gente odeia, né? Tem um livrinho bem curioso, bem interessante, está até aqui na minha estante, né? Deixa eu ver o que ama. James Smith, você é aquilo que ama. O poder espiritual do hábito. Mas o que o James Smith fala disso aqui? Fala aqui nesse livro. Li esse livro há muitos anos atrás, já li ele de novo, de vez em quando resgato ele preparando uma aula ou outra, né? Mas o que o nosso autor vai trazer aqui? E aí eu quero conectar com o que Jesus fala aqui, né? Que o seu estilo de vida, as suas prioridades, a forma como você escolhe viver e se orientar, né, é o que vai dizer e revelar o que você ama e o que você odeia. Eu acho que nem um fariseu em sã consciência, pensando naquilo que é, né? Eu sei que às vezes também está instável, irmão, mas tem um pouquinho de paciência, tá? Quando está instável, parece que para mim está instável. Então, sempre que estiver instável, eu volto um pouquinho para tentar equalizar aqui, né? Mas eu acredito que nem um fariseu em sã consciência, né, pelo temor que ele tinha, digamos assim, né, vai acabar dizendo ou diria ali naquele contexto, eu odeio você, quer dizer, a palavra ódio ela é muito forte para ocupar o vocábulo, né, a nossa linguagem verbal, ainda que a gente às vezes utilize sim, não é num momento de fúria e tudo mais, mas fato é que se você lê esse versículo pensando assim,
né? Quem odeia a mim, odeia também a meu pai, você vai se isentar fácil, fácil. Você vai falar, não, isso não tem nada a ver. Nossa, esse versículo hoje nem é tão forte. Acho que a meditação hoje nem vai ser tão profunda, né? Porque acho que todo mundo aqui ama a Deus, né? Bom, irmãos, não vou duvidar que se você ama ou não a Deus, mas eu quero ir um pouco além com você, já que nós estamos num nível profundo aqui nessa reflexão do permanecer nele. Como a minha forma de relacionar com ele e comigo mesmo revela o que eu amo e o que eu odeio. Essa é a questão. Porque odiar a Deus, né, nessa expressão aqui, ou odiar o Pai, odiar a mim, quer dizer, né, ou odiar a luz, odiar a verdade, a gente poderia seguir com os sinônimos próprios aqui para a gente poder ampliar isso, né? Não vai ser traduzido na linguagem verbal. Você precisa entender isso, irmão. Não é uma questão de linguagem. Não é a forma como você diz. É como você existe, como você vive. E você é aquilo que você ama. Então, se você ama a si mesmo mais do que outra coisa, se o seu compromisso é resolver o seu problema, primeiramente, se você está comprometido com o seu prazer, com o seu lazer, com o seu gozo, com as suas férias, com o seu descanso, como uma prioridade, preste atenção no que eu estou falando, porque isso não é sinônimo de pecado. Eu estou trazendo isso como uma prioridade, como alguma coisa que orienta os seus hábitos. Por isso ele vai dizer aqui de hábitos, o James Smith. Hábitos. E um hábito é aquilo que está na minha rotina, é aquilo que mobiliza as minhas escolhas, é a forma como eu estou disponível ou não, na medida em que eu preciso decidir. Levanto ou não levanto? Vou à igreja ou não vou à igreja? Vou ler a Bíblia ou não vou ler a Bíblia? Vou ser fiel em dízimos e ofertas ou não vou ser? Hábitos, hábitos que são orgânicos, que vão sendo gerados aqui dentro. É aqui que nasce a resposta. É aqui, irmãos. É aqui. É tão interessante porque Jesus vai trazer assim, a mim e ao meu Pai, né? E por que que essa resposta, ou pelo menos por que que, né, faz-se necessário trazer a mim e ao meu Pai? Porque a ênfase da relação, ela sempre vai estar presente aqui naquilo que é o reino de Deus. Nós somos chamados para um lugar relacional, irmãos. Nós somos chamados para poder ir cultivando esse momento com o Senhor, conhecendo Ele. Nós oramos isso aqui hoje, as nossas orações elas têm nos preparado para essa meditação. Nós somos chamados para conhecer e prosseguir em conhecer Ele. Nós somos chamados para nos implicar nas nossas questões e entender esse lugar nosso identitário de ser filho, de ter um pai, e de entender o que Ele nos chamou para fazer a partir disso, com os recursos que Ele nos deu. Isso tudo é relacional. Nós somos chamados para ser com Ele e ocupando isso. Nós somos chamados, como Paulo diz, a entender que o viver é Cristo e morrer é lucro. Nós somos chamados, irmãos, a entender que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Pergunta que a gente não pode se isentar é como a minha vida traduz as escolhas que eu elegi para orientar a minha existência. Uma coisa é somos chamados para, outra coisa é estamos vivendo esse chamado. Lembrei da aulinha que eu dei ontem para a galerinha aqui. Que chamado que você está vivendo, irmão? Pode ser que o chamado que você está vivendo, quer dizer, que a forma como você existe e responde à vida, isso é o chamado que você está vivendo, tá? É a forma como você existe e responde à vida. Mesmo vindo na reunião de oração, sendo pastor, missionário, indo à igreja, tenha como sinônimo odiar o Senhor e ao Pai. Nó! Como esse negócio? De novo. Porque a forma como você existe, vive, conta os seus dias, se orienta, revela isso, traduz isso. O nosso bom desafio, irmãos, é desenvolver hábitos que venham de encontro a tudo que nós estamos cultivando aqui.
e dizer, Senhor, eu te amo. Eu amo o Senhor. E amor não é somente e não é mesmo uma expressão puramente verbal. A pergunta que você não pode se isentar é se como você tem vivido os seus dias, se isso ecoa ou expressa que você ama a Deus. E se você é aquilo que você ama, então ou você é com a sua vida, com as suas escolhas, com o seu dia a dia, com o seu tempo, um filho, e por isso você ama o pai, ou você é qualquer coisa. Você é um fim em si mesmo, você é alguém que está nesse mundo, como o bonde diz, para cagar e etc. Como a gente gosta de lembrar. Bonde não, perdão. O bonde não falaria isso dessa forma. O Laércio, né? Orou aí, me lembrando. Eu até falei isso ontem para os meninos, né? Ou você vive a vida centrada em você. Quando eu tiver com vontade, eu vou. Quando você tiver com vontade, irmão, quando nós temos um compromisso de amor, não tem a ver com a minha vontade. A minha vontade, quando ela ocupa o centro da minha vida, naturalmente, é porque eu tenho um compromisso comigo mesmo. Isso é uma perspectiva humanista. Sabe a quantidade de evangélico humanista que a gente tem aí? Nossa, é a perder de vista. A quantidade de pastor humanista, de missionário humanista que a gente tem, é muito grande, irmãos. E eu não estou fazendo acusaçãozinha, não. Relaxa, presta atenção, a gente está meditando aqui. Se eu não vigiar, eu vou ser um humanista. O que é humanista mesmo, Saulo? O humano no centro. O centro sou eu. O centro é resolver meus problemas, o centro é o meu casamento, o centro é o que eu tô com vontade, o que eu não tô, se eu tô chateado, se eu não tô, se hoje eu levantei bem ou se eu não levantei, né? Um dos grandes sinais e sintomas, a gente está caminhando para o final agora, a gente tá falando de pandemia, né? Eu tenho meditado, não tô lendo um livrinho, irmãos, está ali, né? É o livro que nós vamos meditar na, no discipular de líderes, é um pouco do que eu falei dia 4. Domingo eu vou pregar um pouco mais sobre isso de novo, né? Que eu estou descobrindo. É um gerúndio, porque eu estou ainda no processo também, irmãos. Também vai cortando aqui na minha carne, tem que cortar mesmo. E na minha primeiro, nesse sentido, não porque eu sou melhor, mas pelo lugar que Deus quis me colocar. Então, corte primeiro na minha carne. O valor de congregar, irmãos. O valor de cultivar o hábito de orar ao Senhor, de estar com Ele, o valor de dar a minha vida por uma causa que não seja somente eu mesmo, o valor de orientar as minhas escolhas para além do que eu sinto, o valor, irmãos, o valor inestimável que nos foi apresentado aqui. E aí sim, e aí esse versículo na nossa vida vai ser o seguinte: eu amo o Senhor e também amo meu Pai. Jesus aqui está dizendo: quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Ele faz uma denúncia cruel. Assim como ele fez em João 6. E aí eu quero fechar com isso mesmo, porque me veio isso aqui, né? Essas mesmas palavras de Jesus vão estar presentes em outros contextos aqui, só que com uma outra roupagem. Mas João 6 é quando João organiza dois grandes milagres aqui para nós, né? Os dois grandes feitos daquilo que Jesus, né, enquanto humano e divino, se propôs a fazer. Ele andou sobre as águas e ele multiplicou pães e peixes. E diz o texto que naqueles dois grandes feitos, mas em especial no primeiro, muita gente veio atrás dele, ficou encantada. Meu Deus, que coisa gostosa! E aí eles começaram a vir atrás dele e tal, e Jesus caminhando, e o povo atrás. E aí chegou um momento em que Jesus, né, tá ali, e eles, Jesus, mestre, quando o senhor chegou aqui? Aí Jesus olha para eles, presta atenção que eu estou olhando para mim e para você. Presta atenção nas palavras dele para mim e para você. Ele vai dizer o seguinte, versículo 26 do capítulo 6. Em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Por que que você está procurando? Por que que você está vindo aqui, irmão? Por que que você está insistindo? Talvez você está como essas pessoas aqui.
E aí esse discipulado vai ficando intenso, e ele vai dizendo: trabalhe não pela comida que estraga, mas que permanece. Ele fala de vida eterna. E aí isso vai ficando intenso, vai ficando intenso, vai ficando intenso, até que chega um momento em que a multidão responde: olha isso aqui, no mesmo cenário. Versículo é, 60, né? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido essas palavras, disseram: duro esse discurso, quem pode suportá-lo? E aí Jesus, ele vai dizer: isso escandaliza vocês? E aí ele termina: não quer ir embora também? Deixa disso então, porque não tem outro caminho, não tem um atalho, não tem outra opção. Que Deus nos ajude, irmãos. Deus me ajude e te ajude a nessa insistência em permanecer nele. Que ele seja servido com as nossas vidas como alguém que realmente ama ele, ama o filho e ama o pai. E amar o filho e o pai tem a ver com a disposição em se relacionar com ele. Amém, meus irmãos? Amanhã tem oração. Sábado tem. Se Deus quiser, estaremos aqui, tá bom? Deus te abençoe. Tchau. Valeu, irmãos. Deus abençoe. Tchau.